Oi, eu sou a Mari da Lenoblesse Ambientação para Eventos e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você pode fazer arranjos usando florzinhas que você pode colher na natureza. Então vamos conhecer os materiais. Vocês vão ver que nós vamos usar assim pouquíssimas coisas. O meu objetivo nesse arranjo, além de utilizar as florzinhas colhidas na natureza, é também ter um reaproveitamento de material. Então o que nós vamos usar? Um vidrinho de palmito como a base do nosso arranjo. Então vamos lá, vem aqui para mostrar de cima para baixo o nosso material. O meu prato de vaso, né, de flores, é só para eu cortar a minha espuma floral sem molhar muito a minha mesa. Aqui eu tenho um pedaço de espuma floral T4, já está hidratada. Se você não lembra ou não sabe ou não viu o vídeo de como faz para hidratar a espuma floral da forma correta, vai lá no canal Lenoblesse no YouTube e vai assistir lá o videozinho ensinando a hidratar floral da forma correta. Então aqui eu já tenho um floral hidratado, o nosso vidro de palmito. Eu gosto muito de ter um paninho de chão para eu ficar usando como base, não escorrer água na minha mesa. Aqui eu tenho um punhadinho de ráfia, porque eu vou só dar um arremate na boca do vidro, aqui do meu vidro de palmito. Aqui eu tenho o meu regadorzinho com água, no seu caso, se você não tiver um regadorzinho, pode ser uma garrafa PET com água. Um grampeador. Eu tenho aqui também arames 19 por 40, 19 é a medida dele e 40 é o comprimento, tá? Eu tenho uma faquinha, a tesoura e a tesoura de poda. E esse paninho aqui, quem me conhece já sabe que eu fico enxugando a mão toda hora nesse paninho, é por isso que eu gosto dele. Então vamos lá, meninas, deixa eu mostrar pra você como é que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a nossa rafiazinha aqui, meio bagunçada. Eu já deixei um pedaço cortado para facilitar, mas é isso aqui que a gente vai fazer. E eu vou dar um lacinho aqui na boca do meu vidro, só para arrematar e não ficar um vidrinho muito simples em cima da mesa, porque esse arranjo, ele vai ser um arranjo para mesa de convidados. Então eu fiz um nozinho aqui, pronto. Eu queria assim, um nozinho bem rústico mesmo, tá? Então eu vou cortar alguns excessos, só para ficar um pouquinho mais ajeitadinho. Mas é isso aqui, a gente já tem o nosso vidro meio que preparado. Por que eu escolhi montar um arranjo de mesa de convidados? Por dois motivos. Primeiro, porque o arranjo da mesa do convidado, ele acaba roubando bastante do seu orçamento quando você vai fazer uma decoração. Então, se você fizer o arranjo da mesa dos convidados aproveitando as florzinhas da natureza, você já vai ter uma grande economia. Então, muitas vezes não é possível fazer todos os arranjos colhidos na natureza. E eu já vou mostrar por que isso não é possível. Então nós vamos fazer o arranjinho da mesa dos convidados, porque aí você vai ter muitos arranjos, uma produção maior e você vai conseguir economizar. Então aqui esse seria o primeiro motivo, economia. E o segundo motivo é que muitas vezes as plantinhas colhidas na natureza, elas têm uma haste mais curtinha. Então a gente não consegue fazer arranjos de flores, por exemplo, desse tamanhão, como um arranjo de mesa de bolo. A gente não consegue. Os arranjos são grandes. Tem outros vídeos onde eu mostro como se faz um arranjo de flores e o arranjo eu fiz em cima dessa mesa e o arranjo é assim. Então, o que acontece? Não seria possível por conta do comprimento da florzinha colhida na natureza. Então, nós vamos fazer os arranjos para a mesa de convidados, que também podem ser usados como mini arranjo para a mesa do bolo, mas não dá para fazer os arranjões grandes com florzinhas da natureza, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma das folhagens maranta, a mais longa que a gente tiver, eu acredito que seja essa, e vou colocar ela dentro do nosso vidro. Então vamos lá, eu vou começar cortando. Vamos lá.
Eu vou enrolar um pouquinho, olha, só para ficar fácil para eu colocar lá dentro, tá? Deu para ver como é que eu vou colocar? Tô empurrando ela. Agora eu vou soltar ela lá dentro, ó. Conseguem ver que eu cobri todo o nosso vidro? Olha. Pronto? Bom, e agora eu vou cortar a nossa espuma floral com a nossa faquinha. Então, eu vou fazer uma medidinha da forma que a gente mede lá no nosso depósito. Lá no depósito, a gente não fica com régua medindo tudo que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui eu tenho mais ou menos, olha, 3 dedos, um pouquinho mais, ó, 4 dedos de abertura de boca, tá? Se eu colocar um floral com 4 dedos, ele vai cortado no tamanho de 4 dedos, ele vai descer meio pressionando a minha folhinha de maranta. E não é isso que eu quero. Então eu quero que ele desça um pouquinho mais folgado. Então o que eu vou fazer? Um pouquinho maior do que 3 dedinhos. Vou pegar aqui, ó, 3 dedinhos aqui, 3 dedinhos aqui. E vou cortar a nossa espuma floral. Pronto. Aí eu vou colocar ela em cima para vocês verem que ainda assim ela está grande. Olha, ela não vai descer. Eu preciso que ela desça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar levemente para ela marcar. Tá vendo, ó? Se eu cortar aqui, deu para perceber? Eu empurrei ela só para marcar onde é que eu vou cortar. Pronto, cortei. E aí, eu consigo colocar ela com uma certa facilidade, ó. Mesmo assim, ela tá empurrando um pouco a nossa espuma. Espuma não, desculpa, a nossa maranta, olha, tá empurrando um pouquinho. Eu vou empurrar com delicadeza. Pronto, olha. Legal? Eu vou colocar nosso paninho aqui embaixo, nosso paninho de chão, para não escorrer água, porque o meu piso é de madeira. Mas se você tem um piso frio, aí você não precisa se preocupar tanto com esses detalhes. Bom, vamos lá. Deu pra ver como que ela ficou? Ficou curto, né, amor? Não? Tá. Aqui, meninas, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quanto mais alto essa espuma ficar, maior vocês conseguem fazer o arranjo. Então, como o nosso arranjo é um arranjo para mesa de convidados e ele não pode ficar alto, numa altura que atrapalhe a conversa das pessoas que estão na mesa, então eu vou usar ele nessa altura. Mas se vocês quiserem utilizar esse mesmo processo, essa mesma técnica e montar um arranjo desse, por exemplo, para uma mesa de um aparador ou na sua própria casa, se você quiser colocar um arranjo desse numa mesinha lateral, então vocês podem ter aí um arranjo um pouquinho maior, tá? O meu objetivo aqui é somente a festa, então por isso que eu vou fazer ele nesse tamanhinho, belezinha? Bom, então agora nós vamos começar colocando algumas folhagenzinhas aqui, aplicando algumas folhagens, para vocês verem como é que começa a ficar bonitinho. Bom, eu vou começar utilizando 2 folhinhas de ráfia. Só que, está vendo como elas são enormes, muito grandes? Se eu colocar elas aqui, olha o tamanho do meu arranjo, vai ficar desse tamanho. E eu não estou nem cortando o caule. Se eu deixar um caulezinho de 1 centímetro aqui e um aqui, olha o tamanho que vai ficar meu arranjo. Ele quase vai esconder o vidro todo, tá? Então eu não quero que ele fique tão grande assim, eu quero que ele fique um pouquinho menor. Então eu vou cortar um pouquinho com a tesoura comum e eu vou fazer um lequezinho. E isso é até bom, porque daí você acaba cortando as pontinhas. Muitas vezes as pontinhas ficam um pouco ressecadas, mais amareladas. Então eu vou cortar a nossa plantinha. E eu vou cortar sempre fazendo um biquinho naquele cortezinho bisel. E ele vai ficar como se fosse um lequezinho. Olha, eu diminui um pouquinho, tá? E aí quando eu diminuo, eu coloco assim, tá vendo? Ainda assim, ele tá grande aqui pro nosso arranjo. Vou cortar mais um pouquinho porque eu quero que o vidro fique bem exposto. Mas se o seu objetivo não é mostrar o vidrinho, aí você pode deixar ele um pouquinho maior. Mas o meu objetivo é esse, mostrar o vidro. Vamos lá, olha.
Então agora ele tá do tamanho que eu quero. E eu vou cortar, sempre no corte em bisel, sempre naquele cortezinho diagonal, porque eu tô segurando a tesoura da forma errada. E aí eu vou colocar aqui, ó, na lateral do meu arranjo. Se eu colocar ele em pé, eu não vou espetar, tá? Eu só vou mostrar. Se eu colocar ele em pé, o que vai acontecer com o meu arranjo? Meu arranjo vai ficar menor. Então eu coloco ele deitado, que é para ganhar espaço aqui no meu arranjo, tá? Deixa eu organizar aqui. E eu vou cortar esse aqui também, vou fazer ele menor. Vou medir, sempre a gente mede um tamanho aproximado. E aí eu começo a cortar as folhinhas do jeito que eu quero. Olha, eu tô fazendo ele como se ele tivesse ainda assim mantendo a posiçãozinha de leque. Ele tá praticamente, ficou um pouquinho menor. Isso não é um problema, porque na natureza as plantinhas nem sempre são iguais. Cortei um caminho bem curto e vou empurrar ele aqui na minha lateral. Pronto. Aqui nós temos isso. Então, o que é que eu vou fazer agora com o meu arranjo? Agora, eu vou usar mais uma folhinha de maranta e vou colocar ela para fechar o outro lado do meu arranjo. Só que eu não quero que ela fique caindo assim, eu quero que ela faça um trabalho diferente. Então, o que eu vou fazer nela? Tá vendo que ela faz uma curvatura? Desse lado ela é cor de vinho e desse lado ela é mescladinha. Então, eu posso ou fazer ela no cor de vinho, e aí você usaria as flores para complementar, flores de corte, daí não flores de jardim, tá? Porque flores de jardim é muito difícil você encontrar nessa tonalidade. Então, se você quiser colocar flores de corte, você usa ela nessa posição. Como eu não quero, o meu objetivo aqui é simplesmente usar as florzinhas da natureza, eu vou usar ela ao contrário para combinar com o restante do meu vidro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar ela, dá pra ver que eu tô enrolando? Dá pra ver? E aí eu vou grampear ela. E aí eu vou cortar também ela bem curtinha e vou colocar ela aqui desse outro lado. Aqui assim. Pronto, vou colocar ela bem encostadinho aqui assim. Pronto, então a gente começa a fechar. Vou fazer o outro lado também com mais uma plantinha. Vamos lá. E aí, vamos enrolar ela. Vamos lá. E eu vou cortar também um caule bem pequenininho e vou colocar ela aqui assim, ó. Então, olha que bonitinho. Quem vê do lado, vê um rolinho. Olha que charmoso que ela é. E esses dois pauzinhos, né, os caules dela, o que sobraram, eu vou guardar. Lembra que eu sempre falo, eu sou muito econômica, eu gosto de guardar. Vai que até o final do nosso arranjo, eu encontro um lugar para usá-los. Então eu vou guardar, porque eu acho eles muito bonitinhos para serem jogados fora. Bom, agora que nós já colocamos a parte principal do verde, que é a base do nosso arranjo, eu vou molhar a nossa espuma floral mais um pouquinho, de forma que vai escorrendo água lá dentro do nosso vidro. Qual é a ideia aqui? Além de dar peso no nosso arranjo, manter a espuma floral hidratada de forma permanentemente. Toda vez que a gente usa algum arranjo onde a espuma floral fica hidratada permanente, o arranjo se torna muito mais durável. Então, quando a gente precisa montar arranjo, que é o caso de vocês, com antecedência e quer garantir que as flores vão ficar lindas, é só vocês colocarem um floral em um recipiente que vai ficar com água o tempo todo. Aqui tem que tomar cuidado pra gente não transbordar, né? Pronto, meninas, aqui eu já enchi de água, não sei se dá pra ver. Se vocês quiserem fazer isso antes de colocar as folhas, também pode, é até mais prático. Eu é que gosto de colocar
a água depois, porque eu acho que as plantinhas vão absorvendo a água mais um pouquinho, então eu gosto de fazer assim. Mas nada impede que vocês coloquem a água antes, tá? Vamos lá. Bom, aqui tem uma coisinha que eu quero muito mostrar. Olha o grampo do grampeador. Não precisa se preocupar que o grampo tá aparecendo aqui, não, na hora que você tá montando, porque depois, com todas as flores, isso aqui vai ficar imperceptível, ninguém vai ver esse grampinho, tá ok? Então não precisa se preocupar com ele. Então aqui a gente já tem a base do nosso arranjo. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar algumas folhinhas de moreia para dar tamanho no nosso arranjo. Ela tem a base aqui mais durinha do que a parte de cima. Então você pode aplicar elas aqui, ó. Olha, isso aqui tá enorme, eu vou até cortar um pedacinho dela. Quando eu vou cortar, eu sempre corto nessa posição assim, ó, na diagonal. Porque daí eu consigo usar as duas pontas, tá? Vamos lá. Olha o nosso arranjinho só de folhinhas colhidas. Ah, detalhe, meninas, tudo que tem de um lado não necessariamente precisa ter do outro, tá? Na natureza é assim também. Nem todas as folhinhas nascem de um lado ou nascem do outro. Olha, tô aplicando elas aqui. Vou fazer ela aqui. Tô colocando ela de forma que ela começa a ganhar tamanho no nosso arranjo. Olha. Ai, eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada por arranjos só de folhagem. Por mim, só folhagem já é mais do que suficiente para deixar um arranjo bonito. Aqui, vou aplicando. Esse aqui, ele tá um pouquinho curto, mas ao mesmo tempo tá comprido demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar e vou ter que desprezar uma partinha dele, tá? Não vou conseguir usar todo. Olha, quem me conhece já sabe que eu não gosto de acelerar os vídeos, porque eu gosto de ir explicando detalhadamente conforme eu vou fazendo o arranjinho, tá? Então, por isso que eu não acelero o processo. Então, os nossos vídeos, muitas vezes, acabam ficando um pouco longo demais, mas vale muito a pena, porque aqui eu tô dando um passo a passo para você, de forma que realmente você vai conseguir fazer o seu arranjo. Olha, dá pra ver que um lado já tá praticamente pronto esse verde, né? E aí, do outro lado, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui comigo mais 3 folhinhas de ráfia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma aqui desse lado, deixar o caule um pouquinho mais longo, para eu conseguir espetar. Deixa eu ver. Esse eu não vou espetar assim, ó. Esse eu vou espetar de cima para baixo, meio que na diagonal. Olha, é só para eu dar mais um, vamos dizer assim, ó, 2 alturas eu teria aqui, certo? Aí aqui desse lado eu vou colocar mais uma, aqui assim, ó, para ajudar a cobrir o grampo do meu grampeador. Vamos lá, olha. Quer filmar aqui de cima? Acho que vai ficar melhor, ó. Eu vou colocar ele, então, aqui, ó. Acho que se fizer todo o restante do vídeo meio que nessa posição, acho que é melhor para as meninas, tá? Olha, então aqui eu tenho mais uma folhinha, de forma que ele vai fazer isso. E eu vou pegar mais uma da nossa maranta e vou fazer mais um rolinho daquele, mais um rolinho. Vou grampear. Bom, esse daqui é proposital que ele fique mais elevado um pouquinho. Então, eu vou deixar o caule mais longo, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó. Ah, as meninas já devem estar se perguntando, né? Mas como que eu vou saber onde é que eu coloco? Tem uma regra? Nos arranjos de flores, a gente vai fazendo um zigue-zague. No verde, a gente vai preenchendo todo o espaço do floral utilizando as folhagens. Só que a gente vai agrupando as folhagens. Então, aqui eu tenho 2 do mesmo tipo, aqui eu tenho várias, que são as moreias, aqui eu agrupei um pouco da outra. Só que se eu agrupar tudo de um lado, do outro, eu vou ter um arranjo com várias frentes. E a minha ideia é que ele seja circular, mas que ele seja assimétrico. Então, por isso que eu estou montando ele dessa forma. Então, ele tem partes que são iguais, como a gente fez as 2 ráfias,
e as duas marantas. E depois eles têm umas partes que são levemente diferentes, tá? Então aqui eu vou colocar a nossa última folhinha de ráfia. Então, meninas, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 folhinhas de ráfia. Só 4 folhinhas de ráfia, tá ok? Vamos lá. Aqui, ó, guardei mais um dos nossos cabinhos. Vai que a gente precise, né? Eu já tô querendo usar ele logo agora, já não vou resistir, vou colocar eles. Vou cortar um pouquinho para eles ficarem um pouco menor e já vou colocar os 3 juntinhos aqui, ó. Meus pauzinhos aqui, acho que vai combinar com o meu sapão aqui. Pronto. Olha, que bonitinho que eles ficam. Dá para aproveitar tudo, a gente não precisa jogar nada e eles ficam tão lindinhos. Bom, ainda dando sequência, eu vou colocar nossos botões de moreia. Vou tirar esse daqui. Vamos lá. Olha que por enquanto só tem verde. Não tem nada colorido nesse arranjo. Então eu vou cortar. Olha, a altura dele vai ficar muito alto. Então eu vou cortar, porque meu objetivo é que ele desça. Ah, e detalhe, olha a plantinha. Tá vendo que desse lado é mais longo do que aqui? Então eu sempre tenho que colocar o lado mais, o lado menor, o lado mais, vou chamar de lado mais baixo. Eu sempre vou colocar o lado mais baixo para fora do arranjo. Porque se eu colocar dentro, o que vai aparecer? Vai aparecer que o meu arranjo tem um buraco aqui no centro. Então eu vou colocar ele do lado de fora. Então vamos lá, vamos encher de sementinha. Adoro isso. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Eu sempre dou uma agrupada primeiro, para ele fazer volume. Porque assim, ó, não adianta nada a gente colocar um aqui, o outro aqui, o outro aqui. O arranjo, ele perde bastante a essência da natureza quando eu fico colocando cada tipinho de flor totalmente separada. Então, meu interesse é que agrupar um pouquinho. E depois eu separo. Para parecer que ele nasceu de forma desordenada aqui dentro do meu arranjo. Meninas, tá vendo como ele tá grande já? Olha como ele já está bem grande. Bom, aqui nós vamos colocar, só tenho mais 2 galinhos, então eu tenho que colocar ele com muita sabedoria. No final, a gente coloca distribuindo o máximo que a gente consegue, porque agora a gente só tem 2. E aqui vem a parte triste. Usar ou não usar essa florzinha? Bom, como o meu arranjo, ele vai ser um arranjo de flores colhidas na natureza e a base dele vai ser de ixórias, porque de todas as florzinhas que eu te mostrei, a mais durável é a ixória, então eu não vou usar essa florzinha daqui, ó, eu vou tirar ela, vou deixar somente os botõezinhos mesmo. Vamos lá. E aí eu vou espetar ela aqui. Dá dó, né, meninas, jogar a florzinha tão lindinha, mas nesse caso é necessário. Então, olha nosso arranjo. Olha como o nosso arranjo já tá bonitão, bem bonitão. E aí agora eu vou aplicar a nossa vassourinha. Por que eu vou colocar a nossa vassourinha? Porque eu quero esse toque um pouco rústico no nosso arranjo. Coloquei aqui, ó, a ráfia, aqui eu vou colocar a ráfia, desculpa, aqui eu vou colocar a nossa vassourinha, que tem essa tonalidade marrom. Então eu vou usar algumas aqui na base em cima, antes de aplicar as flores, tá? Mas, se você quiser que o seu arranjo seja somente verde, que é o caso da Marsileia Collen. A Marsileia queria um arranjo que fosse somente verde. Então aqui, Marsileia, você aplica mais folhagens. Pode ser ráfias, pode ser a moreia, pode ser as sementes de botãozinho de moreia, pode ser aqui a amaranta, né, que é o sapão. Então você pode usar todas elas e só complementar com verde. Agora, se você quiser um pouquinho de flor, um pouquinho de cor, então a gente começa agora a colocar outras plantinhas. Então eu vou começar pela minha vassourinha. Ficou um pouco alto, eu vou cortar um pouquinho ela. Aí, ficou muito alto, então eu vou cortar para que ela fique um pouquinho mais baixa. Vamos aplicar mais uma.
Vamos lá. Tá? Ele tá quebrando um pouquinho, então eu tô colocando ele com mais força. Vou cortar mais um pouquinho essa porque ficou alta demais. Então, corto, coloco ela de novo, tá? Pronto, agora ficou do jeito que eu queria. E aí eu vou colocar mais uma vassourinha. Ela é bem alta mesmo, não parece, mas ela é. Aqui eu fui aplicar, saíram 2 moreias, então eu vou colocar a moreia de novo, porque elas estão querendo fugir do arranjo. Bom, eu vou fazer uma ligação desse arranjo agora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vassourinha dessa deitada sobre a nossa ráfia. Vamos ver. É que eu quero só que ela fique um pouquinho mais aberta aqui em cima. Só isso que eu quero, tá? Bom, vamos lá. E um pouquinho mais aqui assim. Então eu tô colocando ela deitada para ela ficar um pouquinho mais aqui. Mas lembrando, meninas, eu quero colocar a vassourinha porque eu quero ter um arranjo que seja rústico. Se vocês quiserem um arranjo só de folhagens e flores, vocês não precisam incluir as vassourinhas, tá? Então aqui vai muito da criatividade de vocês, como que vocês vão finalizar o arranjo de vocês. Então tá aqui. Nós vamos liberar um pouquinho de folha para que o nosso caule fique um pouquinho mais longo. E eu vou dar mais um cortinho aqui, ó, para poder colocar ela aqui e ela chupar mais aguinha. Então, essa daqui, olha o tamanho do galho dela, deixa eu mostrar. Olha, pequenininho. Então, toda vez que eu tenho galho pequenininho, eu tenho que colocar ela na parte de baixo e deixar os galhos longos para a parte de cima. Então, ó, aqui dá pra ver bem a diferença de altura de uma plantinha para outra, tá? Então, é assim que eu escolho qual planta vai embaixo, qual planta vai em cima, tá, ok? Então, vamos lá. Vou aplicar a primeira aqui. Tem que encontrar um espaço para você empurrar, porque a nossa espuma floral aqui, ela tá pequena, então eu tenho que procurar um espaço para empurrar a nossa florzinha. Pronto, tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais alto, só que eu tenho que fazer o quê? Liberar espaço. Eu não posso colocar a minha florzinha com todos esses espetinhos junto assim, ó. Então eu tenho que deixar a haste o mais limpa possível. E aí eu vou colocar ela aqui. Ó, tá um pouquinho torta, então eu vou cortar mais um pouquinho para eu conseguir colocar ela aqui dentro. Pronto, ela já ganhou um outro tamanho, tá? Bom, vou aqui. Vamos lá, mesma coisa. Eu tenho que limpar a minha florzinha de jardim. Normalmente a flor de corte é uma flor comprada, ela já vem limpa. No nosso caso aqui a gente está tendo que fazer essa limpeza manualmente. E eu vou colocar ela aqui dentro. Dá pra ver onde eu tô espetando? Ela enroscou aqui, ó, até caiu algumas, não tem problema. E aqui a gente tem mais uma florzinha. Essa tá bem curtinha. Ai, a moreia caiu. Peraí que eu vou colocar a moreia de novo aqui dentro. Nossa espuma floral tá bem pequenininha. Então, às vezes na hora de empurrar uma flor, acaba caindo a outra. Até o nosso saco caiu aqui. E vamos corrigir. Quando isso acontece, a gente para, arruma primeiro e depois continua. Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou colocar essa daqui aqui embaixo. Pronto. E a gente ainda tem uma dessas, que eu vou colocar, deixa eu ver onde que eu vou colocar. Aqui ficou com um pouquinho a flor, acho que eu vou colocar ela aqui. O cabinho dela tá bem curtinho mesmo, então eu vou colocar ela aqui embaixo. Pronto, olha, tá tudo aqui. Todo mundo feliz e contente, todas as florzinhas bonitinhas no lugar. Então aqui praticamente a gente já tem um arranjo montado. Ele é um arranjo que eu considero exótico. Tá, e agora? Como é que eu uso esse arranjo
na festa. Olha, dá pra ver bem aqui a base na água, né? Dá pra ver bem. Nosso arranjo todo exótico, bem despojado e com algumas flores que vocês conseguiram na natureza. Certo, meninas? Tá. Bom, vou falar um pouquinho desse arranjo agora. Vocês viram que ele é um arranjo simples de montar, bem rápido para fazer. Vocês viram que eu não acelerei o vídeo e ele está totalmente pronto. E quanto esse arranjo nos custou? Quanto ele nos custou? Apenas uma parte da espuma floral. Todo o restante você consegue de forma gratuita na natureza. Então, quando vocês me falam, olha, eu quero fazer um casamento só com garrafinha de flores, porque eu não quero gastar muito na mesa dos convidados, na verdade, para nós decoradores, não necessariamente você teria que gastar muito ou pouco na mesa dos convidados. Então, não é o tamanho do arranjo que determina se ele é mais barato ou mais caro. Olha o tamanho desse arranjo em proporção a essa mesa. Ele é um arranjo grande, ele ficaria bom, inclusive, numa mesa com 8 lugares. Ele ficaria ótimo. Então, ele é um arranjo grande e aqui o seu custo é zero. Meninas, como eu falei, sendo custo zero, eu acredito que é possível vocês economizarem muito na mesa dos convidados e investir um pouco lá na mesa do bolo. Agora, eu acredito que vocês devem estar pensando assim, mas esse arranjo não vai combinar com a minha mesa do bolo, porque vocês de repente podem estar imaginando uma mesa de bolo com flores cor-de-rosa, com flores vermelhas. Vocês devem estar imaginando uma mesa de bolo ao estilo romântico e não ao estilo botânico ou ao estilo mais vegetativo, como é esse que eu estou apresentando nesse arranjo. Então, o que a gente tem que fazer é ligar esse arranjo aos outros itens da festa, aos outros elementos da festa. A gente tem que fazer essa ligação. Então, eu pergunto para vocês, você sabe como usar esse arranjo na sua festa? Ou como usar da melhor forma um arranjo que tenha custo zero na sua festa? Fazendo com que a sua mesa de bolo, a sua entrada, a mesa de convidado, tudo seja harmonioso. Então, aí que está o pulo do gato. Saber usar o arranjo ao seu favor. Saber usar as flores gratuitas a seu favor. Então, tudo isso é uma questão de técnica. É possível conhecer essas técnicas, é possível aprender e deixar sua festa de casamento maravilhosa gastando praticamente zero. Então, não é porque você não tem, às vezes, condição de investir tanto em flores e deseja usar as florzinhas da natureza que você vai ter um casamento feio, ou que você vai ter um casamento feito mais ou menos, ou um casamento que as pessoas cheguem e falem assim, nossa, mas os arranjinhos dela foram feitos com flores colhidas. Muito pelo contrário, você vai ter um casamento que as pessoas não vão esquecer. A hora que elas entrarem e verem tanta beleza junto, tudo tão harmonioso, elas vão olhar para você e vão falar, é um casamento de novela. Esse casamento, uma decoração assim, eu só vi em revista, que é o que nós estamos acostumados a ouvir aqui na Lenoblesse Ambientação. Depois que passa um casamento, é isso que a gente ouve. Olha, meu casamento parecia um casamento de revista. As fotos estavam maravilhosas, os arranjos eram lindos. Então, basta aprender e saber como é que você vai fazer para usar isso aqui ao seu favor, certo? Bom, como eu tinha prometido, eu vou incluir flores de corte nesse arranjo para vocês verem que depois de tudo isso ainda é possível criar uma outra proposta para esse arranjo, de forma que você invista muito pouco. Então, para que você invista muito pouco, eu escolhi uma flor que se chama Gérbera, porque o custo dela é bem baratinho e ela é uma planta muito durável. Meninas, lembra que eu mostrei para vocês no início do vídeo o arame que a gente ia usar? Então, aqui, ó, o nosso arame é o 19,40, então 19 é a espessura, 40 é a quantidade de centímetros, o comprimento que ele tem. Então, ó, vamos ver se é possível ver. Eu vou aramar a gérbera. Quando vocês escutam falar gérberas aramadas, é isso, ó. Por que a gente usa arame? Você está vendo que ela tem uma convergência aqui? Ao longo do dia fica parecendo que a gérbera está morrendo, que ela está murcha. Então a gente vai aramar para que ela volte a ficar em pé.
Não é que ela tá estragada não, é que Gerbera tem uma convergência maior. Então vamos lá, dá pra ver eu espetar aqui embaixo, ó. Aqui eu vou espetar um pouquinho o arame, mas eu não vou ultrapassar o miolo, eu só espetei. E aí eu vou virar o meu arame no sentido horário. Olha, eu vou virar o meu arame. Pronto, a minha Gerbera já ficou mais em pé, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha Gerbera agora, eu vou cortar aqui na altura do arame e vou colocar ela bem no centro do meu arranjo. Eu vou espetar ela, peraí, deixa eu achar um espacinho pra ela. Eu já coloquei muita flor aqui, eu vou espetar ela. Eu estou empurrando ela pra ela ficar na altura que eu quero, tá? Pronto, deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Eu viro ela na convergência, com o arame eu consigo virar pro lado que eu quero. Consigo fazer isso, olha, pra cima, consigo fazer isso aqui. O arame, ele dá flexibilidade pra mim. E agora eu vou mostrar pra vocês uma outra situação. Olha essa Gerbera. No transporte, aconteceu isso com ela caiu algumas pétalas. Mas, às vezes, uma ou outra pétala vem um pouquinho estragada, então o que a gente faz? A gente segura no centro dela, arranca essas pétalas, olha, tô arrancando, sem dó. Tô arrancando todas elas. Pego lá meu arame, vou fazer a mesma coisa, vou empurrar ela aqui, olha, dá pra ver. Empurrei. Vou girar no sentido horário. Tô segurando firme aqui, ó. Tô virando o meu arame. Agora eu já vou descendo a mão e apoiando o meu arame, tá? E aí eu vou usar ela dessa forma, como se ela fossem botõezinhos. Só que esse caule, tá vendo que tá muito grande? Então eu vou ter que cortar. Eu vou cortar aqui, olha, eu cortei com arame tudo. Olha, acabei de cortar com arame. E aí onde que eu vou colocar ela? Eu vou colocar ela aqui assim. Deixa eu ver se eu acho um espacinho pra ela. Eu vou virar ele aqui do meu lado pra achar um espacinho. Depois eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer. Coloquei aqui nesse espacinho, olha. Tá? E vou colocar, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui amarela. E vou colocar mais uma. Eu vou soltar ela. Essa daqui, ó, eu nem precisaria soltar. Então eu posso escolher usar ela inteira ou usar ela desse jeito. Agora, eu vou usar ela... Ai, tô numa dúvida se eu uso ela assim ou se eu uso ela de outro jeito. E agora? Ah, vou usar ela inteira. Fiquei com dó. Fiquei com dó dela. Ela tá tão linda. Não sou tão maldosa assim com as plantinhas. Eu só tiro as pétalas quando elas estão com problema mesmo. Aqui, vou achar um cantinho pra ela. Peraí, vou achar um cantinho. Pressionei um pouco demais, ela tá bem. Vou cortar. Pronto. Bom, meninas, normalmente um maço de Gerbera vem com 12 flores. Ou seja, se vocês usarem dessa forma uma flor de corte, com um único maço vocês conseguem fazer 4 arranjos desse. Tá? Então, olha, eu usei flores da natureza, vocês viram como ele ficou, né? Vocês viram como o arranjo ficou. Agora, eu complementei com algumas flores de corte, só para vocês verem como fica. Então, de repente, se tiver condição de investir um pouquinho mais, olha como ele ficou ainda mais rico. Pronto, meninas, tá feito um arranjo de mesa de convidados usando as florzinhas da natureza. Elze, esse arranjo é pra você.